Agora sim. Fala, gente, como vocês estão? Tudo bem? Ó, essa aula aqui ela vai ser gravada exclusivamente para os dois Carlos, tá? Para o Everson. Os alunos que não tiveram acesso ao Google Meet. Vai ter alguns barulhos aí, normal, tá bom? Só um minuto. Vai ter alguns barulhos aí, normal. Estou gravando aqui no nosso estabelecimento, vocês sabem. Então, o que acontece? A primeira aula, como era a apresentação, eu acredito que vocês já sabem, já apresentar o curso de hebraico para vocês, é só falar sobre ele, a forma de didática que a gente tem. Então, eu vou passar para a aula 2, que nós vamos trabalhar sobre a introdução do hebraico bíblico, que é uma das coisas que eu costumo trabalhar assim. Por exemplo, aqui na apostila vai dizer, o hebraico bíblico é uma das línguas mais antigas do mundo, também ela está entre as semíticas, está na sua apostila. Só que nós temos uma fundamentação aqui, que eu gosto de trabalhar primeiramente. Eu formo a mentalidade nas letras parecidas. E quais são qual é a minha forma de explicar para vocês, a minha didática, a didática. Por exemplo, nós temos o Bet e o Vet, que eu vou passar para vocês. Nós temos o Aleph, ela é muda. Nós temos o Yud, pode ser mudo, no meio da palavra ele não é mudo. Claro que no começo todo mundo vai ficar assim, poxa, isso aqui é um negócio muito difícil de fazer. Não. Muito difícil de entender? Também não. É muito fácil. Ontem, inclusive, nós formamos 19 alunos, tá? Simplesmente porque a nossa didática é muito fácil. Você vai aprender a ler em 4 aulas, isso é fato. Só que, o que eu falo sempre para os meus alunos, tem aluno que estudou comigo que não conseguiram, de fato, concluir sequer o curso, melhor, receber o certificado, concluir o curso, mas não recebeu o certificado. Por quê? A culpa foi do professor? Não, porque nós estávamos lá, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Nós estávamos lá em diversos alunos. Por que os outros concluíram e alguns não? E hoje já falam fluentemente. E outra questão importante também que eu quero passar a vocês. Gente, não adianta eu ensinar você a ler e você não aprender o significado das palavras. Isso é impossível, irmão. Como que você vai aprender a ler e não sabe o que você está lendo? Por exemplo, pseudopigráfico, escrito em português. Você sabe o significado? Neoplastia, escrito em português, embora a origem ela vem grega, você sabe o significado? Então, assim, o hebraico é do mesmo jeito. Você estuda, aprende a ler. Aí você viu a palavra ali, Shavuot. Não, vou pesquisar o significado. Você viu a palavra ali, Tanakh. Não, vou pesquisar o significado. Entendeu? Porque você não pode você não pode simplesmente aprender a ler e não saber o que você está falando. É a mesma coisa de muita gente que vai ler a Bíblia. Muitas me perguntam que Bíblia que eu uso. A Bíblia que eu uso. Vou mostrar para vocês aqui. Vê se tem algum estudo aqui, algum esboço. Minha Bíblia é essa, irmãos. Ó. João Ferreira de Almeida, básica. Por quê? Porque eu consigo interpretar o que leio. Mas vamos falar de hebraico? Bom, gente, o hebraico, nós começamos com arcaico. O que é o hebraico arcaico? Desde a época de Moisés, nós começamos com o hebraico arcaico. Alguns vão chamá-lo de paleo-hebraico.
alguns não, a maioria vai chamar de paleo-hebraico, que vocês sabem muito bem que na época de Moisés muitas linguagens eram feitas por sinais. Ao se quiserem aprender o hebraico por sinais ou de forma diversificada, vocês me falam assim, aí eu mostro para vocês. Só que aí já é outro curso, tá? Esse aqui é o curso de alfabetização. Então, eu vou começar, por exemplo, nós tivemos o hebraico arcaico, que é da época de Moisés. Teve a época dos massoretas, você pode pesquisar também, os massoréticos, como nós estamos em aula, vai isso aí no decorrer do tempo, eu vou explicando para vocês, são 6 meses de aula, pode ficar tranquilo, vocês vão aprender tudo. E nós temos o hebraico moderno. Aí nós temos uma diferenciação, porque os massoretas acrescentaram os pontos diacríticos. Por exemplo, eu tenho aqui um Rolenvav. Por que eu tenho um Rolenvav? Porque eu tenho um pontinho aqui em cima dele, mas ela tem som de V. Mas se eu pôr esse pontinho aqui, ela vai valer O, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui vocês vão aprender essa frase e vão aprender hoje 4 letras por dia, porque é a minha forma de ensinar. Porque assim, entre as 22 consoantes, porque não são 22 na verdade, se você pegar, são bem menos, são 19, corretamente são 19, mas a minha didática de ensinar é muito simples, então você aprende muito fácil. Então nós temos aqui, eu vou fazer de caneta preta, tá bom? Não é muito ético, mas como eu estou gravando só para vocês que perderam a aula, não conseguiram participar, vou fazer assim, caneta preta. Uma das coisas que vocês precisam aprender. A primeira aula é sempre a aula de curiosidade. A aula de curiosidade. Viu o que eu fiz aqui? Eu fiz propositalmente ao contrário. Por quê? Porque se escreve da direita para a esquerda. O hebraico não se escreve da esquerda para a direita. É da direita para a esquerda. Então o correto seria isso aqui, ó. Falei 4, escrevi 5, né? Não tem problema, porque nós vamos tirar duas letras aí. Só que tem uma questão aqui que vocês precisam entender perfeitamente. A gente se lê sempre da direita para a esquerda. Tá vendo? A gente se lê da direita para a esquerda. Eu não sei como vai aparecer aí na sua telinha. Então, sempre que você for ler o hebraico, você não vai ler da esquerda para a direita. Você vai ler da direita para a esquerda. Por isso que eu escrevi as mesmas coisas aqui, tá vendo? Invertidas. Então nós temos o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Eu acho que dá para você copiar essa forminha aí, não dá? Mas eu mando para você as formas das letras sem problema nenhum. Ó, Aleph. Eu gosto disso, gente. Ela é uma letra muda, mas por que ela é uma letra muda? Se ela existe. Vou até escrever aqui melhor para vocês entenderem. Já põe aí na apostila, tá? De vocês embaixo aí, nas costas da folha. Nós estamos aqui na introdução, tá? É que eu começo com letras para você entender melhor. Ó, o hebraico era uma das línguas antigas do mundo ainda estudadas e utilizadas principalmente no contexto religioso, histórico, cultural. Ele é a língua original, isso aí eu sei que você já leu, e grande parte do Antigo Testamento, Taná, e possui um produto valor espiritual, teológico e acadêmico, porque é uma das coisas que você vai aprender aqui também, teologia acrescentado ao hebraico. Então vamos lá. Essa letra aqui, ela é muda, tá? Muda. Muda, manda, escrever manda. Muda.
Se ela é muda, por que ela está? Porque no hebraico tem muitas palavras que são semelhantes. E precisaram, então, os acadêmicos dividir, por exemplo, acrescentar alguns sinaizinhos ou algumas letras foi necessário acrescentar para que não perdessem as frases e as palavras. Por exemplo, nós tivemos a nossa Bíblia, que foi construída dentro do hebraico, aramaico e grego, certo? A nossa Bíblia veio dessa forma. Só que no quarto século surgiu o latim. O latim não é uma linguagem bíblica, tá? Para quem acha que o latim é uma linguagem bíblica, esquece, irmão. Não é. O latim é uma adequação. Por exemplo, Lúcifer. Deus não trata anjo nem demônio com termo denominado em latim, só em hebraico. E Lúcifer é uma palavra latina, um nome latino que foi adequado ao Hassatã. Você pode ter essa expressão de Satanás, tá? Então essa letra aqui ela é muda, ela foi feita por adequações. Deixa eu chamar o apagador. Agora que você vai começar a entender o hebraico muito fácil. Essa letra aqui, ó. Vou puxar ela para baixo, vou fazer ela de novo. Ela é um bet. Ela é um bet, tá vendo? Só que ela é dupla. Então você pode pôr aí, ó. Bet, letra dupla. Ó. Ela é uma letra dupla. Por que ela é uma letra dupla? Fique tranquilo que os pontos diacríticos eu vou passar tudo para vocês. São sinais massoréticos. Então, o hebraico bíblico ele vem desse período aqui, ó. Então, aqui é uma letra dupla. Por que ela é uma letra dupla? Porque se eu fizer isso aqui, ó, ela vira um V. E você vai aprender aqui nas frases a diferença, tá? Eu fiz proposital mesmo. Porque se você fizer isso, ela vira um V. Então, nós temos o bet ou vet. Com ponto, bet. Sem ponto, um vet. Agora, vamos lá. Você já tem duas letras para decorar do alfabeto. Porque não adianta você estudar hebraico e não decorar o alfabeto, né? Alfabeto é português, gente, é Aleph Bet. Então você que estuda comigo, é o que eu falo para os meninos. Não liga aí para os barulhos que tá tendo, não, cachorro latino. Deixa eu te falar para você. Aleph Bet, tá? Aleph Bet, não é alfabeto, é Aleph Bet. É porque a gente fala muito portuguesado, então acaba misturando. Então você tem duas letras. Então vou tirar aqui. Você tem uma letra muda. Você tem uma letra muda aqui, ó, que é o Aleph. E você tem duas letras, uma letra duplicada que é o Bet. Então você tem o Aleph mudo. O Bet duplicado, porque pode ser B ou V. Anote, tá? Essa letrinha aqui, ó, ela pode ser B ou ela pode ser V. Anote aí, por favor, tá bom? Sei que a primeira aula é meio complexa mesmo, né? Pode ficar tranquilo. Nós temos o Gimel. Meu Gimel hoje ficou feio, hein? Geralmente o hebraico é mais quadradinho. Vocês puxam aqui assim, ó. É mais quadradinho. Até puxei a perninha demais. Só que o Gimel, ele tem uma questão que ele não tem som de G. Gente, não é G. O hebraico não é G. É G. G. Então é Gimel, Gimel ou Gimel. Eu gosto de falar Gimel. Gimel, na minha forma de falar. Por exemplo, aqui no Brasil você tem várias regiões. Um fala oxente, outro fala oxe, outro fala aé, oi sou. Então no hebraico é a mesma coisa, tá? Então eu gosto de usar o termo Gimel. Gimel. Então, essa aqui ficou feia, hein?
Eu uso ela assim, mas assim, eu vou mandar o alfabeto para vocês, vocês vão receber aí 3 formas de escrita, você escolhe a melhor forma. Sei que quando você ler na Bíblia, você vai saber o que está escrito aí, tá bom? Não é G. Ela é um G, literalmente, porque no hebraico não tem G, tá bom? O hebraico não tem G. Então você tem aí, ó, você tem o Aleph, o Bet e o Gimel. Aleph, letra muda. Bet, letra dupla. B ou V. E Gimel, som de G e não de G. Viu como é fácil? O Dalet, só pelo seu nome, já é Dalet. Então tem som de D. Então isso aqui não vai precisar sofrer tanto, porque ele já tem um som natural dele, que é o som de D. E o Re, ele tem som de Re. Só que aí que tem uma questão. Tá vendo aqui, ó? Re. É que tá ao contrário para vocês aí, né? Deixa eu crescer aqui um pouquinho esse IH meu aqui, que tá meio... Re. Algumas frases dentro do hebraico, esse re aqui, ele vai ter som de H. Tá? Ele vai ter som daquele 2R. Re. Re de... Por quê? Também é letra dupla. Esse re que você está vendo aí, se ele estiver no final da frase, ele não vale nada. Lembra do Yud, Re, Vav, Re? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu apagar. Olha que palavra bonita. Show. Ó, vocês lembram do Yud, Re, Vav, Re? Eu sou o que sou, serei o que serei. O I, por isso que briga muito por não entender o nome de Deus, porque o nome de Deus é mistério. Deus usa as 2 letras da palavra hebraica que não tem sentido no início da frase para decretar o seu nome. Ó, Yud, começo da frase não vale nada. Dependendo do artigo que ele esteja conceituado, tá? Vocês vão aprender isso no decorrer da aula. O Re, no meio da frase tem som. O Vav, aqui também tem som de V. Mas se ele tiver um pontinho aqui, ó, que são pontos diacríticos que vocês vão aprender na próxima aula, se tiver esse pontinho aqui, esquece, ele é O, ele não é V. E o Re de novo. Re final não tem som. Aí, vamos voltar aqui. Dentro desse artigo definido, esse Ud aqui, ele tem som. Yud, Re, Vav, Re. Yava. Não é Yavé, não é Jeová, é Yava, o nome do Eterno Criador. Tá? Mas aí já é uma questão gramatical que vocês vão aprenderem futuramente. Então, vocês precisam entender. O hebraico. Maiúsculas e minúsculas não se trabalham dentro do hebraico. Tá bom? O hebraico foi acrescentado os chamados pontos diacríticos, chamados nikudots. Você vai aprender o que é um kametz, o que é um kubuts, por exemplo. Essa palavra aqui, ela é um vav. Essa palavra não, essa letra, ela é um vav. Tá vendo? Ela é um vav até ela virar um rolen vav. Porque esse ponto, ele tem som de ó. Mas se eu pegar esse ponto e colocar no meio dela, ela vai virar um U. Mas se eu pegar e fazer assim também 3 pontinhos embaixo de uma frase,
também vai virar um U. Então você vai aprender o que é Kametz, Kubutz, que é os 3 pontinhos. E agora nós vamos aprender as frases hebraicas. Vou apagar aqui, tá bom? Viu como é fácil aprender hebraico, gente? Não tem dificuldade. As pessoas põem dificuldade. Então nós temos aqui 3 frases. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais. É que eu não sei se esse... Ele não tem... Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o que vocês vão aprender hoje. Quer printar a tela aí? Printa aí a tela, porque eu vou escrever embaixo, vocês vão printar de novo. Pelo Google Meet, Google Meet, será? Ele é mais fácil, porque dentro do Google Meet você consegue falar comigo na hora. E tipo, vou printar agora, professor. Aí você consegue printar. Então vamos lá, só um minuto. Cadê? Bora lá. Gente, ó. Aqui está. Bom dia, boa tarde e boa noite. Mas como que eu falo isso em hebraico? Vou pegar a caneta preta agora, tá? Porque a caneta preta ela destaca melhor. Deixa eu melhorar aqui a lousa. Agora o Carlos vai ficar feliz, hein, Carlos? Não o Carlos o pastor, o outro Carlos. Tá. Nós temos aqui Boker Tov. Vou pôr de preto aqui para ver se você... Lembra que essa letrinha aqui ela pode ser B ou V? Aqui tá B, tá vendo? Aí eu ponho um B. Boker. Lembra do Rolen Vav que sem o pontinho é V, mas com o pontinho é O? Então nós temos Bo. Teria 2 V, ó. Se eu tirar. Mas eu ponho os pontinhos e vira B e O. Bo. Aí nós vamos por aqui, ó. Boker Tov. Aqui é um E, tá, gente? Vocês vão aprender na próxima aula. Que são as 3 frases que eu ensino para vocês. Aqui tem o re final e tem aqui o Tov. Eu vou um pouco embaixo porque não vai dar para... Vai ficar muito grande aí para explicar, para escrever para vocês. Olha aqui o Tov. Essa letra e essa é a mesma coisa. B e V. Boker Tov. Claro que nós chegamos. Shalom. Shalom é olá. Boker Tov. Bom dia. Então, Tov, bom. Boker, dia. Bom dia. Então, nós temos aqui. Cadê meu apagador? Apagando aqui. Isso daí você pode voltar, porque vai ficar gravado e fixo. Boker Tov. Então, nós temos... Bom dia! Nós temos o Erev Tov. Erev Tov. Uns falam Erev, eu gosto de falar Erev. Erev Tov. Porque aqui também, ó, tá vendo? Ele é o mesmo Bet. Só que ele está vazio, ele não tem ponto, então ele tem som de V. Então nós temos o Erev Tov, que o Erev Tov significa boa tarde.
Já ia escrever hebraico aqui. E nós temos também o Laila Tov. Tá vendo aqui, ó? Tem dois tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos, pontos diacríticos, eu vou ensinar para vocês na próxima aula sobre o patá. Porque assim, tem o início de frase e tem o meio de frase. Então aqui nós estamos no lá, ó. L, A. Será que dá para ver aqui? Dá. Ó, eu tenho aqui, ó. Vou pegar um lamed. Esse tracinho aqui vira um A. Dentro do ponto diacrítico, tá? Aí eu pego o mesmo lamed. Aí eu tenho o mesmo tracinho também, que é um A. Só que tem lugares que ele vai ser mudo e lugares que ele vai ter voz, tá bom? Então nós temos aqui Laila Tov, que significa boa noite. Boa tarde, boa noite. Então você quer falar boa tarde em hebraico ou eu gosto desse, deixa eu ver aqui fica melhor, né? Dá para ver, ó. Boker Tov, bom dia. Lembra que aqui, ó, não tem um pontinho, então ele é V. Se ele tivesse pontinho, ele era B. Laila Tov. Eren. Laila não, Eren. Erev. Ó, não tem pontinho, então tem som de V também. Erev Tov. Por que é Tov? Ó, tá vendo o Rolenvab aqui, ó? O pontinho aqui. E Laila Tov. Vou pôr aqui de novo, vou explicar para vocês. Tá dando para ver aí, né? Beleza. Boker Tov. Até 18 horas. Então você vai pôr aqui, ó. Esse bom dia aqui é até às 18. Deixa eu pegar a caneta azul. Que vai ficar melhor agora para vocês verem. Ó. Bom dia! Até às 18. Ficou muito colado esse 18 aí, né? Isso que dá lidar com bastante língua. Aí você acaba confundindo. Pronto, agora foi. Boa tarde. Tem essa questão do Erev Tov. Do Erev Tov, ele funciona das 18 às 22. Então, tarde lá é das 18 às 22, tá? E o Laila Tov, ela vai das 22, obviamente. Ela vai das 22, obviamente, até o... Ó, gente, ó, falando besteira pra vocês aqui, ó. Bom dia! Ela vai das 6 da manhã às 18, tá? Bom dia, das 6 da manhã às 18. Então, se você chegar lá em Israel hoje, você vai dizer bom dia das 6 da manhã até 18 horas. Bom dia, bom dia, bom dia. Erev Tov, você vai falar das 18 às 22. Laila Tov, você vai falar das 22 até as 6 de novo da manhã. Então, ou seja, Boker Tov, você vai falar das 6 às 18. Boa tarde, Erev Tov. Você vai falar das 18 às 22. E Laila Tov, você vai falar das 22 às 6 de novo. Então, você já aprendeu. Bom dia! Quando você chegar lá em Israel, falar Shalom. Shalom é cumprimento. Olá. Isso aí serve tanto para alguns árabes, tá? Eles usam muito essa expressão Shalom.
judeus também usa, muçulmanos que é mesmo sangue também acaba usando também. Então, Boker Tov, bom dia. Até 6 horas da tarde você pode falar isso. Depois das 6, Heref Tov, vai até 10 horas da noite, porque para eles a tarde começa das 6 às 10. Laila Tov, aí você vai das 10 da noite às 22, né? Nós falamos 10 aqui, mas é 22, até às 6 da manhã de novo, tá bom? Então você aprendeu 3 frases hoje: Boker Tov, Erheb Tov e Laila Tov. Essa foi nossa aula, tá? Me perdoe aí, meus irmãos, que eu sei que vocês ficaram ansiosos para aprender. O pastor Carlos, por exemplo, ele é um exímio ensinador. Ele é um ensinador nato. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Hoje, por bondade de Deus, ele é meu aluno. E eu fiquei devendo 2 aulas para ele. A aula de apresentação, meu pastor, eu vou passar para o senhor aqui, pessoalmente, porque é só apresentar o curso, né? E a segunda aula foi essa que nós passamos, mas vocês vão aprender a tirar de letra, cor e salteado, tá bom? Deus abençoe, meu povo. Fique com Deus. Tchau, tchau.